Gente amada do meu coração, que eu amo de verdade, estou aqui, o pastor anônimo de Taubaté, mas que ama Jesus demais, e tudo que eu quero é ver você cheio do Espírito Santo. Quero dividir com vocês uma experiência que vai te dar uma lição, assim como me deu, para que a gente seja mais ainda Jesus nessa terra. Vou te contar o que aconteceu. Terça-feira eu fui fazer um ao vivo junto com os meus amados do Evangelho Simples. Eu, o pastor Lucas e o pastor Eros. E eu e o tio Eros, a gente tava animado naquele dia, sabe? Assim, sei lá, meio pentecoste. e o Lucas tava mais quietinho. E aí eu brinquei com ele. Falei, mano, você tá quieto, né? Aí ele falou, sabe o que é, Dani? Eu tô me forçando a ouvir mais e falar menos. Eu quero ser mais humilde, ele falou. Eu falei, caramba, que palavra boa, né? E guardei aquilo no coração. Aí quando foi ontem, eu fui de manhã na academia. E quando foi hoje, eu fui na academia. E o dono da academia é de Jesus, né? Ele é crente. Crente é muito vago, é de Jesus, ele serve a Deus de verdade. E aí, ele tem uma Bíblia no balcão, assim, né? E ele falou pra mim, aquele cara ali que tá chegando é pastor também. Eu falei, legal, vou puxar assunto, né? Gosto de ficar amigo dos meus irmãos. E aí quando o cara entrou, eu quis puxar assunto com ele, e eu abri a Bíblia e chamei ele. Falei, meu irmão, deixa eu te mostrar uma coisa de Deus aqui que falou no meu coração e, cara, eu preciso dividir. E agora eu quero só dar um pause pra te dizer uma coisa. Esse cara, esse pastor, é um grande homem de Deus, viu? É um amigo querido. Ele tem Jesus no olhar. A experiência que eu vou contar vai parecer que eu tô falando mal dele, mas eu não estou, ok? Ali naquele momento foi um tropeço, como eu tropeço muitas vezes, mas é um cara fenomenal. E o que aconteceu? Quando eu comecei a contar o que Deus tinha falado comigo ali durante, né, a noite anterior, eu queria dividir, eu queria dividir com ele, para ele ficar alegre junto comigo. Essa era a minha intenção. E nisso gerar uma amizade, né? E aí, ele pegou, e antes que eu terminasse, ele não me deixou terminar o raciocínio. Ele pegou e começou a falar um monte de coisa, de teologia, né? Coisas fantásticas, um cara inteligentíssimo. Mas ele começou, não, porque esse texto tá falando isso por causa daquilo, e eu pensando assim, mas eu nem falei o que eu queria, calma, né? Só que na hora que eu fui, que eu ia pará-lo pra falar, calma, irmão, eu não terminei. Eu lembrei do Lucas falando comigo. Eu falei, cara, eu vou me forçar a ser humilde. E Deus vai tirar alguma lição disso. E eu deixei ele falar. E ele foi falando, pá. Ó, de novo, coisas incríveis, inteligentíssimo. Não falou besteira. Mas, não era o momento, né? É isso que me marcou. Enquanto ele ia falando ali, eu pensei na hora, eu falei, Senhor, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu quis vomitar conhecimento e eu não fui sensível à necessidade que a pessoa tinha no momento? Quantas vezes a gente quer estar certo, a gente quer ter a razão e a gente não entende que a necessidade do momento não é estar correto, mas é amar, é entender a necessidade do próximo. Cara, o pastor Lucas disse uma outra coisa nessa mesma terça-feira que encaixou perfeitamente. Ele falou assim, Dani, num acidente de trânsito, quando dois carros batem e tem vítimas, a gente não fica discutindo quem que tá certo, quem tá errado na batida. A gente primeiro trata os feridos. A gente cuida dos machucados, para depois a gente ver quem é que tá certo, quem é que tá errado e resolver a questão do que tá correto ali. Jesus fez isso com a adúltera antes de corrigi-la no seu adultério. Eu não estou dizendo de passar a mão em pecado, eu estou dizendo em entender as prioridades. Qual é a prioridade agora? É amar ou é corrigir? Jesus primeiro amou aquela mulher. Jesus abraçou, Jesus se colocou. Eu acho lindo, Jesus ele se abaixar para falar com ela. Era uma sensação de, eu estou me colocando no teu nível aqui, para você não se sentir humilhada. Eu tô olhando aqui para mostrar para você que eu me importo com você. Então dar ouvidos às pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, é uma forma de demonstrar que você a ama muito mais do que demonstrar conhecimento teológico. Jesus ele amou aquela mulher para depois
depois ele chegar e corrigir aquela mulher. Ele só foi corrigir depois. E muitas vezes a gente faz isso. Somos uma geração cheia de conteúdo e muito pobres no amor. Teólogos de escritório que discutem calvinismo e arminianismo, pré e pós-tribulação, justificação pela graça, predestinação, perde ou não perde, discute tudo. Mas não tem capacidade de olhar no olho e falar, cara, onde te dói? Como é que eu posso ser Jesus na sua vida? E enquanto aquele irmão querido ia falando, aquele pastor, o Senhor Jesus foi falando no meu coração, você faz isso muitas vezes. Você muitas vezes quer mostrar que você conhece, você quer vomitar sabedoria, mas você falta na sensibilidade. E enquanto ele falava, o Senhor tem misericórdia, Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu não quero passar a mão em pecado, não vou fazer isso, sempre vou falar a verdade, mas eu quero ser mais sensível no amor do que ter razão. É aquele negócio, né? Você ganha a batalha, mas você perde a guerra. Você ganha a discussão, mas você perde o irmão. Você tem razão no que você está falando, mas você fecha a porta para que haja comunhão. E ele foi incrível, porque depois que ele terminou de falar, eu agradeci, eu falei, ô irmão, obrigado pelas palavras, viu? Não concordei com tudo, mas não era hora ali de discussão teológica, né? Deus estava me dando uma lição através da vida dele. Falei, ô irmão, obrigado pelas palavras, viu? Olha aqui, vou guardar no meu coração. E ele saiu, e eu fui fazer outro exercício. E eu pensando naquilo, ô Senhor, não me deixa fazer isso, tem misericórdia, me ensina a ser humilde, Pai, me ensina a ser mais sensível, Pai. E aí ele voltou, um minuto depois ele voltou, estava fazendo um outro aparelho, aí ele falou assim, ô meu pastor, eu tenho que pedir perdão. Eu falei, por quê, meu querido? Ele falou, porque eu fui muito insensível. Você me chamou para dividir alguma coisa que Deus tinha falado contigo, e eu comecei a falar, e nem te deixei concluir. Me perdoa, viu? Eu fui muito insensível. Eu segurei para não chorar na frente dele, porque eu entendi que Deus, ele permitiu que o cara fizesse aquilo, não porque ele é soberbo, porque ele não é. O fato dele ir lá e me pedir perdão demonstra a humildade dele e o amor que ele tem. Mas naquele momento ele foi instrumento de Deus para me corrigir, para me ensinar. Eu poderia ter pensado assim, nossa, que cara metido, e ter saído falando mal dele. O que muitas vezes a gente faz, a gente julga antes de entender o propósito de Deus. Se eu tivesse não absorvido para mim o ensinamento, eu estaria falando mal dele. Ah, o cara saiu lá, ó, metido, quis vomitar conhecimento, não me deixou falar. Mas não foi isso não, o Espírito Santo me fez falar, ó, você faz isso. Você faz isso. E a prova de que ele não é assim é porque depois ele veio pedir perdão e falou, cara, eu não faço isso. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu fui muito insensível. Eu falei, não foi não, cara. Foi não. Foi para me ensinar. Foi para eu aprender. Então a palavra que eu tenho para você é essa. Seja mais sensível. Ao invés de ter razão, ao invés de você querer sempre impor as suas verdades, ao invés de você querer sempre estar certo, e eu não estou dizendo para você aceitar as mentiras e aceitar o pecado, não é isso, mas é para saber a hora. Como Jesus com Marta e Maria. Marta e Maria, em João capítulo 11, chegam para Jesus e falam a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que o momento das duas é diferente. Marta cobra Jesus. E na hora que Marta cobra Jesus, Jesus responde ela com teologia. Na hora que ela cobra com soberba, Jesus fala, não é assim não. Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer, você vai ver um milagre. Está sendo incrédula, Marta? É uma reação. Agora, quando a Maria fala, ela senta e chora aos pés de Jesus. E o que Jesus faz? Jesus dá uma lição teológica nela? Não. Jesus se compadece e chora junto com ela. Então existe momento para confronto e existe um momento para o acalento. Peça ao Senhor para te revelar, Senhor, é hora de responder e ganhar a discussão, ou é hora de olhar nos fundos dos olhos e entender a necessidade do momento? Que o Senhor te faça sensível, que o Senhor te faça discernir, que o Espírito Santo de Deus fale contigo, assim como falou comigo. E ó, não entenda que eu estou falando mal do pastor na academia, de forma alguma. Ele é um cara fenomenal e foi usado por Deus para me dar uma lição, viu? O errado na história era eu. Deus precisou usar um outro cara para me dar uma lição, porque eu não estava ouvindo a voz dele. Impressionante. Às vezes a gente acha, nossa, Deus está falando comigo usando, olha que maravilha. Muitas vezes ele usa outro porque nós não estamos ouvindo. Porque se a gente estivesse ouvindo, não estaria precisando de ouvir outro. Filho, você acha que a cajadada era só para mim? Dá uma cajadadinha em você também. Amo vocês. Deus abençoe.